gente faz um esforço danado para mudar a alimentação, faz dieta, busca alternativas para se alimentar corretamente, mas se boicota na hora do doce, na hora da sobremesa, na hora de comer fora de hora. O famoso açúcar, então, se torna o grande vilão responsável por não deixar que a gente viva realmente, para que a gente tenha um estilo de vida mais correto com relação à saúde. Hoje, a Intervenção Vida e Saúde vai ajudar a gente a identificar problemas relacionados ao açúcar. Vamos junto conferir esse assunto? No quadro Intervenção de hoje, você vai conhecer a Pamela. A Pamela tem 24 anos, é enfermeira, estuda residência de obstetrícia aqui em São Paulo e ela se encaixou aí no nosso quadro por uma razão, né, Pamela? Qual que é o seu mau hábito alimentar? Eu como doce todos os dias. Você consome muito em grande quantidade ou é todos os dias assim uma questão de frequência? Não, eu como pouco doce, mas como todos os dias. Você estava contando pra mim que a sua rotina é meio atribulada aí, bem corrida. Como que é assim o seu dia a dia? Em que momento você sente necessidade de estar comendo doce? Tá, então eu sou enfermeira e então eu trabalho em esquema de plantão. Só que como eu sou residente, meu esquema de plantão é um pouquinho diferente. Eu acabo trabalhando todos os dias, praticamente 12 horas, só que vou intercalando alguns horários de aula. E então eu acordo cedo, tomo café da manhã. De manhã não tenho tanto problema, não tenho vontade de comer doce nem nada. Então como uma fruta, um pão, alguma coisa mais saudável. E aí depois, no meio da manhã, eu como alguma outra coisa, mas que não é doce nem nada. Um pãozinho, bolacha, uma fruta. Aí vem o almoço. E aí eu não almoço em casa, ou eu almoço no hospital, ou eu almoço na rua. Então eu não tenho uma dinâmica muito certinha de almoço. Dependendo de onde eu tô, é uma dinâmica diferente. E aí vem o problema, que depois do almoço eu tenho muita vontade de comer algum doce. E que tipo de doces assim você consome? A gente sabe que hoje em dia quando a gente fala em doce não é só o açúcar lá do açucareiro. Praticamente todos os alimentos industrializados contêm açúcar. Mas você sente vontade assim e você comentou que se abastece. Se abastece de que tipos de doce? Meu problema é chocolate. E o que eu mais gosto, que eu tenho comido muito nos últimos tempos, é trufa. Então eu já aproveito, vou na loja, compro várias trufas para durante todos os dias da semana. De vez em quando eu como leite condensado, mas é bem de vez em quando. Meu problema era o chocolate mesmo. Você sente que costuma descontar um pouco do estresse do dia a dia, da ansiedade nos doces? Então, como eu tenho uma rotina um pouquinho cansativa, então eu acabo descontando bastante nos doces. Então, quando eu fico muito nervosa, principalmente quando eu tô com muito sono, porque como eu acordo muito cedo, vou dormir muito tarde, eu passo momentos de sono durante o dia. Então, eu acabo usando a bala e o chiclete para conseguir controlar esse sono. E depois do almoço, esse sono é absurdo. É um sono que eu não consigo controlar. Independente do que eu vou almoçar. Mesmo sendo uma coisa leve, uma coisa que seja mais assim pesada, eu tenho muito sono depois do almoço. Para tentar controlar esse sono, eu acabo comendo chocolate, porque eu sinto que ele dá uma ajudada. Mas eu acabo tendo sono durante todo o dia. Bom, analisando tudo isso, o Vida e Saúde veio aqui para te fazer uma proposta. A gente tem um desafio, o pessoal lá de casa que tá acompanhando, quer ver se você vai conseguir, ou se você vai topar, né, o desafio. O desafio é o seguinte, você toparia ficar 3 dias, é uma proposta, assim, pra quem gosta bastante de doce, pode ser que não seja fácil, mas ficar 3 dias sem consumir nada de doce, não só o chocolate, a bala, o chiclete, mas nenhum tipo de doce. Você toparia participar? 3 dias sem nada de doce? Como que eu vou controlar meu estresse, meu sono, meu cansaço? Olha, a gente quer, além de transformar o seu mau hábito num hábito bom, a gente quer também acompanhar isso de pertinho. Então eu faço uma proposta pra você. Primeiro você tem que topar. Topo.
Agora é o seguinte, você vai pegar o seu celular e vai gravar nesses 3 dias videozinhos do que você tá sentindo, o que você tá passando. A gente vai fazer um reality show aí pra saber como que tá sendo a sua rotina. Você mostra no seu trabalho, na sua casa. A gente quer saber, por mais simples que sejam as mudanças, como que tá sendo você lidar com essa situação da falta do açúcar. Então, ela aceitou a proposta e você aí de casa vai acompanhar com a gente como que vai ser essa mudança na vida da Pamela. Hoje é o meu primeiro dia sem açúcar e de manhã foi tranquilo, não tive nenhum problema em não comer açúcar, mas a pior hora do dia chegou e eu acabei de almoçar e eu sei que eu não tenho nenhuma sobremesa, não posso comer nada de doce e na verdade já comecei a sofrer desde cedo por conta disso, que eu sabia que eu não ia poder comer a sobremesa. Mas piorou agora, que eu acabei de almoçar e não vou comer nada. Então essa é a pior hora do dia. Pra mais tarde eu também costumava comer algum doce. Então vamos ver como é que vai ser o resto dessa tarde. E ontem foi então meu primeiro dia sem açúcar. Depois do último vídeo eu ainda precisei fazer mais algumas coisas em casa. Então o açúcar fez bastante falta, fiquei com bastante vontade de comer, mas resisti, não comi nada. E tô ansiosa já pelo próximo almoço, que eu sei que eu vou querer comer sobremesa de novo. Acabei de almoçar e agora começou a pior hora do dia, que é depois do almoço. Eu tenho muita vontade de comer doce, gosto muito de comer alguma sobremesa, e aí não vai ter nada de açúcar, mas tudo bem, não comi. Mas passei o almoço inteiro pensando em diversas sobremesas que eu poderia comer. Mas hoje o dia foi bem melhor que o dia de ontem. Então eu fiquei bem irritada, bem estressada e atribuo isso à falta de doce. Hoje eu fiquei cansada também, fiquei ansiosa, pensando na sobremesa, mas o dia foi mais tranquilo. Acho que eu também tô aprendendo a lidar com isso. Estou no final do meu segundo dia sem açúcar. Tem ido tudo muito bem, tenho conseguido resistir às tentações de comer doce, de vontades intensas de comer doce. Mas, durante esses dias, eu tive algumas tentações. Eu ganhei este pão de mel maravilhoso, ganhei esse cookies, ganhei esse chocolate de uma paciente hoje e esse Twix, que é um dos meus chocolates preferidos. Mas resisti à tentação e não comi nenhum deles, apesar deles olharem pra mim, olhar pra eles, mas eu tô conseguindo resistir e não comer. Essa experiência tá sendo legal, porque eu tô conseguindo desenvolver meu domínio próprio, né? Apesar de querer muito comer doce, de estabelecer que então eu não posso comer doce. Então isso tem sido muito legal. Hoje é o terceiro e último dia sem açúcar, acabei de almoçar, meu almoço foi super corrido, acabei comendo bem pouquinho, e isso aumenta mais a minha vontade de comer doce. No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês, mais ou menos, o quanto eu consumo de açúcar durante o meu dia, tá bom? E lá se foram os meus 3 dias sem açúcar, e eu gostei tanto desse desafio que eu resolvi ficar mais 2 dias, a quinta e a sexta-feira. E tô me sentindo muito bem, já tô bem melhor quanto a minha vontade de doce, então eu tô super feliz porque eu tô conseguindo controlar. Vou mostrar pra vocês o que eu teria consumido de açúcar durante essa semana se eu estivesse comendo doce normalmente. Mas aqui é só pra vocês terem uma ideia. Eu teria comido toda essa bala de coco, teria comido esse pão de mel, teria comido o cookies, o chocolate e esse outro chocolate que eu já tinha mostrado pra vocês no outro vídeo. Teria acabado com esse pote de Nutella e provavelmente começado este que está fechado e novinho, e teria comido um pouco deste pote de açaí. Então tô super feliz porque nessa última semana eu não consumi nada disso de doce, não comprei nada de doce. Gostei bastante do desafio, tanto que eu continuei mais 2 dias com ele. E eu gostei porque eu consegui administrar
a minha vontade de comer doce. Eu sempre achei que eu era muito viciada e que era impossível não comer. E eu consegui ver que realmente, quando a gente tem empenho, dedicação, a gente consegue o nosso ideal. Passado aí os dias do desafio que a gente propôs para a Pamela, a gente vai descobrir quais foram as impressões dela com relação a isso. Em um dos vídeos que você gravou pela manhãzinha, você comentou que já estava sofrendo por saber que depois do almoço não ia poder comer uma sobremesa. Como que você acha que o psicológico acaba influenciando no consumo do açúcar? Então, eu já comecei a sofrer desde o dia que você me propôs esse desafio, né? Porque eu já sabia que eu ia ficar sem doce, então eu já fiquei tensa. A falta do açúcar afetou o seu humor? Você sentiu que você ficou mais mal-humorada, mais estressada, mais sem paciência? Como que foi? Eu até falei em um dos vídeos que naquele dia eu tava me sentindo mais nervosa, estressada, e parece que bem nesse dia as coisas dão tudo errado. Então já era acho que o segundo dia que eu tava sem o doce, então eu já tinha passado um dia, fiquei feliz porque eu já tinha passado um dia sem açúcar. Mas aí no outro dia acordei de novo, pensei a mesma coisa, mais um dia sem açúcar. Mas bom, um já foi e esse vai ser mais fácil. Mas aí, nesse dia, deu um monte de coisa errada, então eu fiquei mais estressada ainda e eu atribuía todo esse estresse, todo esse nervosismo à falta de açúcar. Você falou pra gente que no último vídeo, se não me engano, que aprendeu a desenvolver o domínio próprio, já que foi desafiada, não, vou ficar os 3 dias sem comer açúcar, até conseguiu ficar mais tempo sem comer. Além do domínio próprio, que outras mudanças, assim, tanto físicas como psicológicas, você sentiu com essa redução ou eliminação do açúcar por todos esses dias? Então, essa parte de, assim, domínio próprio, sempre que eu ouvia pessoas falando que tinha, assim, tirado doce, tirado açúcar, que tava fazendo dieta, que tinha eliminado totalmente, eu sempre achava isso impossível. Eu falava, é impossível eu ficar sem doce, no mínimo uma bala. Então, assim, conseguir ficar todos esses dias sem nenhuma bala, chiclete, chocolate, nem nada, me fez perceber que se eu me empenhar, eu consigo ficar sem doce esses dias e eu vou conseguir estender isso para outros dias. E não só para os doces, como para outros alimentos que a gente sabe que não são tão saudáveis assim. Como eu disse nos vídeos, eu tinha muito sono. Eu sempre atribuía esse sono porque eu não estava comendo doce. Mas a partir do 3º dia eu descobri que na verdade esse sono que eu tinha era porque eu realmente estava consumindo muito doce. Porque o açúcar, quando você come, passa um pouco do sono, mas depois ele vem com mais intensidade. Então, nos outros dias eu já não estava sentindo tanto sono assim. O meu repouso durante a noite foi muito melhor, então percebi que eu conseguia assim descansar mais. E também perdi mais de 2 quilos nesses dias, então consegui atribuir porque eu fiz as minhas refeições da mesma forma que eu fazia antes. Então, consegui perder esses 2 quilos, consegui atribuir a essa ausência de doce. Então, assim, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que ter é força de vontade para realmente querer tirar esse açúcar do dia. Outra coisa que é uma dica, então assim, se você se propõe a não comer nada de açúcar, não compre nada de açúcar, não tenha nada de açúcar perto. Porque qualquer estresse, nervosismo, sono, qualquer coisa, você vai tentar correr pro doce. Então, é possível viver sem açúcar, mas eu acho que a gente pode tentar fazer algumas adaptações. Então, durante esses dias que eu fiquei sem açúcar, eu descobri outras coisas que eu poderia substituir. Por exemplo, a tâmara é uma fruta, como se fosse uma fruta seca, e ela é uma fruta bem doce. Então, eu acabei utilizando ela depois do almoço para tentar substituir bombom, essas coisas assim. Então, a gente acaba descobrindo que existem coisas que são saudáveis, que são naturais e que podem substituir o doce. O consumo de açúcar, e aí de qualquer tipo de doce, ele está relacionado com o humor, sim. Por quê? O açúcar ele tem a capacidade de elevar os nossos níveis de glicose sanguínea e esses níveis elevados, eles fazem com que a gente secrete mais neurotransmissores relacionados ao prazer, que são aqueles mesmos neurotransmissores que são secretados quando a gente faz uma atividade física e a gente fica feliz, quando a gente recebe uma notícia boa e fica feliz. Então, qualquer coisa que deixe a gente feliz, a gente secreta esses neurotransmissores do prazer. E o açúcar, ele tem a capacidade de elevar isso. Só que qual que é a grande desvantagem? Ele dá uma carga grande e depois eles voltam ao normal. E aí a pessoa precisa de mais. E aí ela come mais. Então, é quase um vício, realmente. É uma droga, né? Como se fosse o mecanismo de uma droga. Só que existe um jeito de você desviciar ou dessensibilizar o seu organismo para isso.
Então, no começo, geralmente as pessoas elas param de consumir o açúcar, elas ficam irritadiças, às vezes ficam um pouco cansadas, mas com o tempo o corpo vai se readaptando. Por quê? Porque ele entende que naquele momento não vai ter mais aquela descarga. Então, é uma modificação de hábito e uma redução de consumo que vai fazer isso se adequar. O segundo maior estresse no mundo é o estresse do professor, que é a minha área de pesquisa, né? Eu fiz uma pesquisa com 420 professores, 18% estavam em burnout. Uau. E em ativa, trabalhando. A gente sabe que o aprendizado passa pela relação professor e aluno. Se esse professor está vendo o aluno como um objeto, né? Cansado, esgotado. E a terceira é a falta de realização profissional. Aí isso é que caracteriza o burnout. O estresse em si, ele não é negativo, né? E ele não é uma doença. Ele é um processo, um mecanismo importante do nosso organismo, né? De você... Então, por exemplo, vai ter uma prova. É um grito de socorro. É. E assim, você vai ter uma prova, você precisa estar com o seu cérebro ligado, 100%. você precisa sim. É uma reação de luta ou fuga. Então, vem uma situação, eu preciso reagir àquilo. Agora, o problema é quando ele fica cronificado.